Oi, professor. Vim apresentar minha entrega 3, iniciando pelas correções. O senhor, na minha entrega presencial passada, me alertou sobre os meus números, pediu para eu dar uma olhada e dar uma confirmada, e assim eu fiz. Realmente, os meus números estavam equivocados, eu dei uma corrigida e, com o auxílio do software, eu corrigi os números e assim fiz no relatório inteiro. Da primeira correção, o senhor pediu para eu dar uma olhada e confirmar as temperaturas de evaporação e condensação do meu sistema, e assim eu fiz no software. A temperatura de condensação deu de acordo com a tabela do meu compressor, que é 54,4 e menos 23,3. Outra coisa que o senhor me pediu foi para ver se eu realmente estava usando a densidade do líquido do meu refrigerante no cálculo de desnível de densidade. E eu realmente estava usando a densidade do líquido. Isso eu confirmei olhando na tabela do gás refrigerante R600A. Outra correção que o senhor pediu para eu fazer foi que na apresentação passada eu fiz duas soluções de cálculo de potência do compressor. E o senhor disse que uma delas estava errada e apenas uma estava certa. E o senhor pediu para eu colocar só uma e explicar a diferença com o catálogo de melhor forma. E aí eu apresentei só uma, que foi a admissão do volume superior e inferior sendo igual a 2%. E aí eu fiz os cálculos, refiz os cálculos com os números corretos, que eu alterei os meus dados de acordo com o software. E aí achei o valor da minha potência de 81 watts. Esse valor deu bem diferente da minha potência do fabricante, e como o senhor me explicou pessoalmente, esses números se dão tanto pelos erros anteriores de cálculo, que possa vir a ter alguma alteração de cálculo, mas também pode ser oriundo dos atritos do sistema entre si, de algum aquecimento elétrico, de alguma perda elétrica, de alguma perda de calor, dentre outras condições da máquina do sistema de refrigeração em si. Outra correção que o senhor pediu para fazer foi conferir se o meu fluxo de massa estava certo, o meu fluxo de massa que eu encontrei, e compará-lo com o fluxo de massa do catálogo. O meu fluxo de massa realmente estava equivocado, porque o meu volume específico estava errado, e aí eu encontrei um fluxo de massa no valor de 8,83 vezes 10 a menos 3 kg por segundo, de acordo com a vazão volumétrica calculada em cima do rendimento de 80%, e o fluxo de massa do catálogo ele é 5,24 vezes 10 a menos 4 kg por segundo. E eu acredito que essa diferença se dá provavelmente porque o fornecido pelo catálogo, ele provavelmente considera um rendimento menor, diferente do que a gente considerou. Então, começando a entrega 3, aqui estão as entalpias do meu sistema, a entalpia de cada ponto. Como o senhor pediu, eu imputei elas do software EES, e aqui estão os valores dela. Indo para a primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle, e eu achei o valor do rendimento da vazão volumétrica de 80% um valor relativamente alto, e então eu utilizei um rendimento de aproximadamente 53% para obter a nova vazão volumétrica na sucção, e obter também um fluxo de massa na sucção mais próximo do fluxo de massa fornecido pelo fabricante, que foi de 5,24 vezes 10 a menos 4 kg por segundo. Utilizando esse fluxo de massa, a gente calcula a potência do compressor a partir do fluxo de massa e das entalpias. A gente conhece a primeira lei da termodinâmica, e fazendo o balanceamento energético, desconsiderando a energia cinética e a energia potencial em ambos os lados, a gente tem que a energia potencial é o fluxo de massa vezes a diferença das entalpias em cada ponto do compressor, que no caso é o ponto em 2 da sucção e da descarga do compressor. E nesse caso nós achamos que a potência do compressor vai ser esse valor aqui. Para a taxa de transferência de calor,
Analogamente ao cálculo anterior, a gente achou que a taxa de transferência de calor vai ser esse valor aqui, nos pontos para a região compreendida para a unidade condensadora, e também de forma análoga para a capacidade de refrigeração, nos pontos da região que compreende a unidade evaporadora, a gente achou que a capacidade de refrigeração ela é nesse valor aqui. Então, relacionando as grandezas calculadas na seção anterior, a gente obteve uma relativa queda em relação comparando com as que foram obtidas agora, tanto em relação à potência quanto à capacidade de refrigeração. Em relação à potência, essas perdas elas podem estar relacionadas ao atrito de mancais, às resistências internas, às perdas elétricas, às condições de lubrificação. Já em termos de capacidade de refrigeração, ela pode ser influenciada pelo isolamento térmico e pelas condições de uso do equipamento. Outra coisa que o senhor pediu para a gente calcular foi sobre o coeficiente de desempenho, que o coeficiente de desempenho está atrelado ao ciclo de Carnot de refrigeração. O ciclo de Carnot de refrigeração, ele representa um esquema de ciclo de Carnot reverso. E aí esse esquema ele está representado aqui, onde ele é usado com esses componentes, um condensador, uma turbina, um evaporador e um compressor. E aí a reversão desse ciclo implica uma inversão no sentido da interação de calor e trabalho. E o resultado é que o ciclo ele opera no sentido anti-horário nesse gráfico aqui para o trabalho e calor, né? Calor e trabalho. E aí, aqui a gente pode ver no gráfico temperatura e entropia, que, por exemplo, do ponto 1 para o 2, eu ando no sentido anti-horário, e aí eu tenho uma transformação de líquido para vapor, tendo a mudança de fase, mas não tendo a mudança de temperatura. E aí eu tenho uma mudança de temperatura e um aumento de pressão de 2 para 3, sendo um processo isentrópico. De 3 para 4, eu vou de vapor para líquido, não mudando a minha temperatura, mas mudando a minha fase. E de 4 para 1 eu tenho uma redução de pressão, que é onde o meu fluido passa pela turbina, e eu tenho um processo isentrópico. Esse coeficiente do ciclo de Carnot, ele é calculado de forma que o calor frio, a temperatura baixa, a temperatura de evaporação, ela é dividida pela temperatura de condensação menos a temperatura de evaporação. E aí, no meu sistema, eu achei esse valor aqui, 4,21. E então, falando sobre o coeficiente de desempenho do sistema de refrigeração ideal real, que é o mais próximo do que nós utilizamos, nós temos algumas diferenças em relação ao ciclo de Carnot reverso. As principais diferenças são que na entrada do compressor, aqui no ponto 1, o vapor o vapor é saturado, e na saída do compressor, o vapor é superaquecido. E a principal diferença é que não existe turbina no sistema de refrigeração real, ideal. O que na verdade existe é uma válvula de expansão, que no meu sistema na geladeira é um tubo capilar, e essa válvula de expansão ela vai fazer a redução da pressão, e fazendo um balanço energético de energia ali, a gente considera essa redução de pressão adiabática, e ela não realiza trabalho. Então, a nossa entalpia é zero, fazendo essa expansão ser isentálpica. Então, do ponto 1 para o 2, nós temos uma compressão isentrópica. Do ponto 2 para o 3, uma rejeição de calor a pressão constante no condensador. Do ponto 3 para o 4, a expansão isoentálpica em um dispositivo de expansão, e do ponto 4 para o ponto 1, a absorção de calor constante no evaporador. E para calcular esse coeficiente de desempenho no sistema de refrigeração ideal real, a gente usa a capacidade de refrigeração dividido
trabalho do compressor que a gente achou no calculado nesse capítulo, nessa entrega. E aí, o valor que eu encontrei foi 1,98. É isso, professor. Muito obrigada.